Parece que sim. Já temos aqui a Mónica. Bom dia. Bom dia não, já se pode dizer boa tarde, não é? Espero que estejam bem desse lado. Dar-vos as boas-vindas. Esta é a nossa live número 8 aqui no YouTube. O tempo passa a voar. Agradecer, como sempre, por vocês usarem o vosso tempo para estarem aqui comigo, connosco, todas juntas aqui, a desenvolvermos-nos um pouco mais neste autoconhecimento. Bom dia, Sónia. Como é que vocês estão desse lado? A semana começou bem? Sentem-se tranquilas? Boas intenções também é importante ter. Hoje nós vamos ter aqui Hoje vamos perceber em conjunto se todas nós estamos a fazer aqui uma boa gestão das nossas emoções e da nossa ansiedade diária. Temos aqui a Kátia, bom dia. Vocês já sabem que gosto muito, prezo muito por estas lives serem assim dinâmicas, termos aqui interação, e hoje vai ser particularmente importante termos aqui esta interação, porque vou-vos trazer uma live com um formato um pouco diferente daquilo que tenho trazido. Então, basicamente, eu criei uma estrutura, quase como um jogo, um quiz, em que vos vou trazer uma série de perguntas, neste caso são 11 perguntas, com várias respostas para cada uma delas, em que vocês vão escolher a resposta com que mais se identificam e depois, no final da live, vocês vão olhar e vamos perceber, consoante as vossas respostas, qual é que é o vosso nível atual de gestão de ansiedade e das vossas emoções. Parece-vos bem? Há muito tempo que eu queria trazer este formato, porque também é muito palpável. Vocês sabem que eu sou uma mulher de praticidade e queria muito trazer um formato assim. Então é importante que vocês tenham também papel e caneta a algum sítio para poderem ir apontando as vossas respostas para depois no final podermos ver em conjunto qual é que é o vosso nível de gestão da ansiedade. E antes de passarmos a esse quiz, eu sinto que também é importante dar aqui uma introdução ao tema, não é? Porque muitas de vocês podem estar a questionar, não é? Então, mas, Ana, porquê é que é tão importante fazer esta gestão das nossas emoções e da nossa ansiedade, não é? Vocês podem se questionar em relação a isso. E tudo se resume a uma só palavra, que é qualidade. Qualidade de vida e até que ponto é que isso é importante para vocês. Porque conforme nós vamos fazendo esta gestão das nossas emoções, da nossa ansiedade, nós aos poucos também nos vamos sentindo melhor, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente também, vamos conseguir, depois, ao sentirmos-nos bem por dentro, vamos conseguir também desenvolver relações mais saudáveis, podermos tomar decisões mais ponderadas e assertivas, termos também saúde, que é tão importante, nós sentirmos-nos bem fisicamente, mentalmente. Então, em relação à ansiedade, é um discurso que eu tenho já há muitos anos aqui e que sempre que posso digo uma, duas, 10 mil vezes, que é o propósito de nós termos o nosso autocuidado, de praticarmos yoga, de fazermos esta gestão da ansiedade, não é com o propósito de eliminar a nossa ansiedade, porque isso não é possível. A ansiedade é algo que é natural em nós, faz parte, a ansiedade faz parte do nosso ser e, inclusive, nós precisamos desta ansiedade em certos momentos da nossa vida para nos dar a energia e o foco certo para fazermos acontecer, não é? Esta ansiedade também é muito natural quando temos períodos de grande transformação na nossa vida, por exemplo, quando, por exemplo, entramos para a universidade, quando temos uma tese de mestrado, quando, sei lá, vamos casar, ter o primeiro filho, mudar de emprego, essa ansiedade é muito natural quando pegamos no carro e vamos para um local completamente diferente, quando vamos andar de avião e não estamos acostumadas. Portanto, há uma série de momentos em que essa ansiedade vai existir e que é natural. O que não é natural é nós estarmos sempre em modo sobrevivência, estarmos com uma ansiedade constante todos os dias sem motivo aparente. Por isso é que é importante termos esta gestão da ansiedade e quanto mais nós trouxermos ferramentas e tentarmos fazer esta gestão no nosso dia a dia,
vamos conseguindo perceber melhor não só quem nós somos, aquilo que precisamos, como até num caso mais extremo, não é? De chegarmos à conclusão que precisamos de terapia. Há muitas pessoas que não têm essa consciência porque nem sequer tentam, vivem sem consciência desta ansiedade. Então, daí que é importante nós fazermos esta gestão para também irmos percebendo os nossos próprios sinais e aquilo que nós conseguimos suportar ou não, não é? Portanto, o objetivo aqui não é eliminar a ansiedade, é sabê-la gerir um pouco melhor. Para quê? Para depois também aumentar a nossa produtividade, concentração, resiliência e sentirmos que de facto somos responsáveis pela nossa vida e conseguirmos enfrentar todas as pedras que a própria vida nos vai pondo no caminho com destreza e, em simultâneo com toda esta gestão, com toda esta azáfama, conseguirmos desfrutar de uma vida equilibrada e gratificante, não é? Que é o que nós queremos todas no fundo, não é? Digam-me vocês, o que é qualidade de vida para vocês? Qual é o preço de ter essa qualidade? Alguma de vocês atualmente sente, por exemplo, falta de foco ou concentração? Alguém sente que, por exemplo, não consegue criar limites saudáveis nas relações? Que são sempre a boazinha que faz tudo em prol dos outros e muitas vezes acabando por se prejudicar a si própria. Quem é que aqui não consegue desfrutar de tempo pessoal de qualidade porque está constantemente ansiosa ou estressada com aquilo que tem para fazer, com as suas obrigações? Alguém aqui se sente dessa forma? Porque é isto que nós vamos perceber aqui hoje, está bem? Mais profundamente. A Cátia diz que tem dias em que se sente dessa forma. É bom, nós a dado momento, claro que temos altos e baixos, não é? É o mesmo com a nossa consistência. Quando eu digo que as nossas rotinas têm que ser flexíveis, é mesmo por essa a consistência. Na consistência também faz parte a flexibilidade, não é? E sabermos que há momentos em que vai ser mais desafiante ou até impossível de fazermos certas coisas. E aqui funciona da mesma forma. Nós sentirmos-nos desta forma há alguns dias do nosso mês não quer dizer que nós não façamos uma boa gestão das nossas emoções. Muitas vezes é mesmo, olha, um mau dia ou emoções que estão ali, estamos mais emocionais e que, portanto, não significa que não façamos uma boa gestão da nossa ansiedade e das nossas emoções. Nossa Mónica diz que já foi mais assim, tinha uma ansiedade diária que escalava no fim da semana. Ok. Era muito duro, acredito que sim. A mim, por exemplo, há muitos anos atrás caía-me a ficha era ao domingo. Ai, eu digo-vos uma coisa, eu sofria horrores ao domingo, mesmo, mesmo. Caía-me a ficha de vai ter que começar tudo de novo e pronto, porque tinha a frustração de trabalhar num sítio que não gostava, de estar numa cidade que me causava fazia-me muita confusão, e então aquela depressão de domingo era muito real para mim. Compreendo bem, compreendo bem. Então vamos lá, perceber aqui um pouco mais profundamente, está bem? Porque pode surgir estas questões, como a Cátia dizia bem, que tem dias. Não, vocês podem não fazer uma má gestão das vossas emoções e da vossa ansiedade. Então é isso que vamos descobrir, está bem? Então vamos lá. Como é que isto vai funcionar? Eu tenho aqui 11 perguntas, deixem-me abrir aqui o documento. Eu tenho 11 perguntas em que falo de vários temas. Eu vou-vos fazer a pergunta, vou-vos dar sempre 3 respostas, A, B ou C, e vocês escolhem aquela que mais se identificam, está bem? Apontam em qualquer sítio, não é? Para depois fazermos a avaliação e vão partilhando aqui comigo para eu também ir percebendo qual é que é a onda aqui das pessoas que estão a assistir. Está bem? Estamos combinadas? A nossa Mónica a dizer é isso mesmo, é aquela frustração de ir para algo que não gostava. E é tão melhor a gente trabalhar num emprego, numa profissão que nos dê gosto, não é? Porque obviamente que nós vivemos num mundo capitalista em que nós precisamos de dinheiro praticamente para tudo, mas que, opa, que nós consigamos tirar prazer disso, não é? Faz mesmo muita diferença. Então vamos lá. Pergunta número 1. Está relacionada
com o estabelecer limites saudáveis. A nossa Sónia. Ai, olha, manda um abraço aqui apertado mesmo. Sentir isso todos os dias é assim, deve ser um aperto muito, muito grande. Por isso é que há uma parte de nós que temos que cuidar muito, muito bem do que está cá dentro para irmos equilibrando ao máximo este sentimento. Claro que a vida não é perfeita, vão sempre haver coisas que nós não vamos gostar muito, que não nos vão dar prazer, que nos vão dar esta sensação, mas conforme nós formos cuidando de nós, vamos percebendo o que é que nos faz falta a cada momento e vamos podendo ir evoluindo e trazendo aos poucos esta qualidade de vida que merecemos. Abraço daqui. Então vamos lá. Papel e caneta nas vossas mãos e vamos à pergunta número um, que está relacionada com o tema estabelecer limites saudáveis. Ok? Sabemos que definir limites muito claros nas nossas relações pessoais e profissionais é crucial para preservarmos o nosso bem-estar emocional e evitar esta sobrecarga emocional diária. Tá bem? É importante sabermos comunicar as nossas necessidades de forma assertiva. Tá bem? Então a pergunta é: como estabeleces limites saudáveis nas tuas relações? Resposta A: comunico claramente as minhas necessidades e respeito os limites dos outros. Resposta B: tenho dificuldade em expressar as minhas necessidades e sinto-me frequentemente sobrecarregada. Resposta C: evito confrontos e muitas vezes cedo às exigências e pedidos dos outros para evitar conflitos. Qual é que é a vossa resposta? Com qual é que vocês se identificam mais neste estabelecer limites saudáveis nas vossas relações? Se precisarem que eu também repita as respostas, estejam à vontade, está bem? O que é que faz sentido para vocês? Resposta A, B ou C? Comunicam claramente, têm dificuldade ou evitam totalmente? Nossa Sónia, temos aqui a resposta B, de destaque. Kátia também. Mónica também. Ok, não estamos mal, não estamos mal. Ou seja, já há aqui um saber colocar de limites, não é? Mas que ainda assim existem momentos em que têm alguma dificuldade e sentem essa sobrecarga emocional de muitas vezes terem dito sim, quando preferencialmente sentiam maior necessidade em dizer que não. Vamos equilibradas. Vamos lá então para a nossa pergunta número 2. A pergunta número 2 está relacionada com o desenvolvimento de hobbies e atividades de lazer. Está bem? Sabemos que investir também o nosso tempo em atividades mais criativas, hobbies, ou trabalhar ali interesses que nós tínhamos assim mais pessoais, é como que uma válvula de escape para o nosso stress e para a nossa ansiedade diária, não é? E que promove muito esta sensação de realização pessoal. Porque se for só estarmos cá a cumprir obrigações, é uma vida muito pequena. É uma vida muito pequena. É um desafio, eu sei. Quando nós nos tornamos então quando entramos na fase adulta, torna-se ainda mais desafiante, mas depois por isso é que sabe tão bem. Vão por mim. Então vamos lá à pergunta número 2. Como investes hoje o teu tempo em hobbies e interesses pessoais? Resposta A: dedico tempo, de forma regular, a atividades que me trazem alegria e satisfação. Resposta B: tenho dificuldade em encontrar tempo para hobbies devido às obrigações e a stress acumulado. Resposta C: não sinto que seja importante ter hobbies e prefiro focar-me apenas em tarefas produtivas. Então, aqui para esta pergunta, vocês podem imaginar aquelas atividades que vocês gostam imenso, que vos daria assim um enorme prazer ter e perceber se elas existem ou não na vossa vida.
Vocês dedicam tempo? Nossa Cátia tem dificuldade em encontrar tempo. E muitas vezes nem é questão de é mesmo a questão da gestão da ansiedade. Nós temos tanto stress acumulado do dia, que depois muitas vezes não há cabeça, para outras coisas, não é? Estamos aqui muito equilibradas, estamos com respostas B aqui em destaque. Ok. Então vamos lá para a nossa pergunta número 3. Está relacionada com o aprender a dizer não. Sabemos que esta é difícil, nós dizermos não. E aprender a estabelecer, limites, não é? E recusar pedidos excessivos, por exemplo, ou que não estão alinhados connosco, ajuda-nos a manter aqui um equilíbrio entre o nosso eu interno, os nossos valores, não é? E o nosso eu para com os outros. Portanto, aprender a dizer não de forma saudável é fundamental para vocês se protegerem a vossa energia e, o vosso equilíbrio emocional. Deixem-me ver só aqui as vossas respostas. A Sónia diz que aqui a sua resposta B tem mais a ver com o arranjar tempo. Nós muitas vezes, com a questão do tempo, temos aquela questão do perfeccionismo, atenção a isso. Eu, por exemplo, há uns meses atrás passei por essa questão com a música. Eu toco piano assim desde pequena, foi o meu avô que me ensinou. E eu antes conseguia tocar 1 hora por dia, sabem? Bem, era outra fase da minha vida, agora depois com o trabalho, com todas as exigências que isso traz, eu passei a não conseguir. Então, como eu não conseguia 1 hora por dia, eu desisti por completo. E depois trouxe-me muita tristeza. Até que cheguei à conclusão de que mais valia eu tocar 15 minutos que fosse por dia do que simplesmente não o fazer. Porque muitas vezes é isto mesmo. Claro que na minha rotina de sonho eu tocava todos os dias 1 hora de piano, mas não é possível. Então comecemos por pouco, 10, 15 minutos, por exemplo. Muitas vezes pode ser o suficiente. Naturalmente depende do hobby que a pessoa quer ter, não é? Eu com 1 hora para tocar piano posso estudar teoria técnica e aprender uma música, por exemplo. Enquanto que com 15 minutos, eu se calhar vou ter que optar por uma delas, não é? Escolher ou estudar, ou praticar um bocadinho de técnica, não é? De mobilidade, ou então aprender uma música, não posso fazer tudo. E então isto também se trata de nós gerirmos essas expectativas e aceitarmos que também faz parte desta nossa vida adulta. Claramente não temos o mesmo tempo que antes. A nossa Mónica diz: Acho que sou um A, dado que tento de manhã. Ok, deixa-me lá olhar outra vez para a pergunta. Desenvolvimento de hobbies. Ok, então isso é bom, porque cá está, quando nós trazemos estas atividades para o início do dia, nós estamos a garantir mesmo que ficam feitas. Porque depois, ao longo do dia, o que acontece é que nós vamos ficando sobrecarregadas, cansadas, estressadas e tudo aquilo que vai ficando para nós ao final do dia, na maioria das vezes, passam ao lado. Então, pode e tenho a certeza que pode ser pela questão de começares o dia a priorizar-te. Eu também faço isso com aquelas atividades que não quero ter, que quero ter sempre. Prática de yoga, ter um momento de silêncio para mim, dedicar-me ao estudo, e isso eu, como quero garantir fazer sempre, todos os dias, sabem? Tem mesmo que ser de manhã, porque senão depois o dia enrola-se todo, depois começo a dar aulas às 5, acaba às 8 e não faço, não compro nada daquilo que também preciso. Então, boa, Mónica, é mesmo isso. Então vamos à nossa pergunta número 3, que está relacionada com o aprender a dizer não. Vamos lá. A pergunta é: como te sentes em dizer não aos pedidos excessivos, tanto na vida pessoal como profissional? Tudo, ok? Resposta A: sou capaz de estabelecer limites claros e recusar pedidos que cedam a minha capacidade. Resposta B: tenho dificuldade em recusar pedidos e sinto-me sempre muito sobrecarregada. Resposta C: evito dizer não e muitas vezes comprometo o meu bem-estar para agradar aos outros.
Como é que estamos em relação a esta pergunta? Esta é sensível, eu acho. Ok, temos aqui a nossa Kátia, que consegue estabelecer limites claros, gosto. A nossa Sónia tem alguma dificuldade, o que significa que já em alguns momentos consegues fazê-lo, não é? Mas pode estar ali aliado também a algum stress, a algum sentimento de culpa. Eu, por exemplo, tinha uma fase que era a boazinha, era um C, evitava dizer não e comprometia constantemente o meu bem-estar em prol dos outros. Mesmo, sim, uma coisa, pronto, só que nós depois vamos crescendo. As pessoas não valorizam quando nós damos tudo, sabem? Foi a minha aprendizagem, que as coisas têm que nós temos que ter limites, mesmo, mesmo, mesmo. Ok. A Cátia diz que foi um caminho, principalmente em termos de trabalho, chegava a receber chamadas de clientes às 21h. Ai, meu Deus! Não, e sem dúvida, isso é muito importante. E sabes que às vezes o cliente está muitas vezes a mandar mensagem àquela hora porque ele pode-se ter lembrado naquele momento ou pode ter sido apenas aquele momento que consegue mandar uma mensagem, por exemplo. Mas isso não significa que nós obrigatoriamente tenhamos que responder a essa hora. Um, e então é importante isso, estabelecer ali um horário, começo e fim, quando é que fazemos este atendimento ao nosso cliente, para termos essa qualidade e trabalharmos estes limites. Portanto, a pessoa sabe que pode enviar a mensagem às 9, 10 da noite, mas que terá a resposta no dia a seguir. A Cátia, ainda agora estou a ouvir-te, estavam a ligar uma hora de almoço. É uma constante. E isto de nós colocarmos limites e aprendermos a dizer não é constante. Nós vamos ter que estar constantemente a relembrar as pessoas de forma direta ou indireta que há um limite, está bem? Nós podemos pensar que é cansativo, mas vamos pensar pelo lado positivo. Estamos a construir qualidade de vida e estamos a ser donas do nosso próprio tempo e da nossa própria pessoa. Isto dá aqui uma autoestima muito grande. Exatamente, a Cátia não atendeu. É isso mesmo. É estabelecer estes limites para nós e depois sermos as primeiras a cumprir. Sim. Sim, vamos imaginar, houve uma vez, eu por acaso tenho sempre alunas e seguidoras que estão muito alinhadas comigo. Houve uma seguidora que me mandou mensagem, tinha-me mandado uma mensagem a uma sexta-feira, já passava das 6 e, portanto, eu nem sequer abro as mensagens a partir dessa hora. E depois, acho que foi na segunda-feira seguinte, ou foi no domingo, pronto, depois mandou-me mensagem a dizer: enviei mensagem, não fui respondida. E exatamente, foi eu depois na segunda-feira respondi a dizer: "Pronto, a tua mensagem eu recebi a tua mensagem, mas depois como se meteu o fim de semana, e nem eu, nem as pessoas que trabalham comigo trabalham ao fim de semana, foi por esse motivo que eu não recebi esta resposta, mas não tem problema nenhum, porque eu agora estou aqui para ti. Vamos lá então resolver a tua questão". Pronto, e então, funciona muito bem desta forma, sempre com respeito, sempre com assertividade, porque estas pessoas também em algum momento podem ter contactado outras pessoas que não tinham limites. Então, inconscientemente, acho que funciona assim para toda a gente. Então, por isso é que é importante este aprender a dizer não, irmos estabelecendo limites saudáveis. Pronto, é um trabalho diário, mas que nos vai trazendo aos poucos qualidade de vida, e isto também funciona no nosso meio familiar, na nossa relação amorosa, também com os filhos, de nós termos essa capacidade de dizer não. Posso partilhar convosco até um exemplo de uma das minhas alunas, que é a Helena, já está comigo há anos, e quando ela começou a implementar as práticas de yoga, ela tem todas as quartas-feiras comigo às 19h, as filhas parecia que era exatamente naquele dia, àquela hora, que lhe pediam ajuda para alguma coisa. Até que, até que um dia a Helena apareceu assim, com os olhos cheios de lágrimas na aula, e dizia: tive que dizer não às minhas filhas,
mas sei que a partir daqui tudo vai ser diferente. E foi, porque na altura foi-lhe colocada a questão de mãe, preciso de ajuda aqui com os trabalhos de casa. Ela respondeu, filha, tudo bem, eu vou-te ajudar com os trabalhos de casa, mas depois da minha aula de yoga. Hoje é quarta-feira, são quase 7 da tarde, eu vou ter a minha aula de yoga, mas depois ajudo-te naquilo que tu precisares nos trabalhos de casa. Depois veio assim um bocadinho ruída, mas a verdade é que hoje em dia toda a gente lá em casa respeita a quarta-feira às 19. É para ela. Pode não ter mais momento nenhum, ou o resto dos dias podem ser desafiantes, mas naquele dia, das 19 às 19h30, é o tempo dela. Vai ser um dia em que não vai ser ela a fazer o jantar ou a pôr a mesa. Então trouxe qualidade de vida e também um dia as filhas vão olhar para esse exemplo e replicá-lo de uma forma saudável nas famílias delas. Então este é o poder de estabelecer limites, este é o poder de dizer não. Vamos lá então à nossa pergunta 4. A nossa pergunta 4 está relacionada com a alimentação. Sabemos aqui que manter uma dieta equilibrada e nutritiva pode ter um impacto muito positivo, tanto no nosso humor, como também no nosso estado mental. Então, naturalmente tem aqui um impacto muito direto e positivo na nossa saúde emocional, mental e nesta gestão também das nossas emoções e do nosso humor. Então, a quarta pergunta é: como é a tua alimentação atualmente? A resposta A: tenho uma dieta equilibrada com alimentos saudáveis e nutritivos. Okay? Sendo que alimentos saudáveis e nutritivos sabemos que dar aqui destaque aos legumes, às sopas, à fruta, a evitar os alimentos processados. Está bem? Resposta B: a minha alimentação é variada, mas não é muito saudável. Resposta C: como muitos alimentos processados e não me preocupo com a qualidade da dieta. E aqui, vamos lá. Qual é que é a vossa resposta? Nós somos aquilo que comemos. Eu, por exemplo, sinto que sou um A, mas, eu às vezes tenho muita dificuldade com as porções, gosto mesmo muito de comer, é muito prazeroso. Nossa Mónica come aqui, tem aqui uma alimentação menos cuidada. A nossa Sónia também consegue ter uma dieta equilibrada. A Cátia diz que é como eu. Ai, eu adoro comer, gente, digo-vos uma coisa, é mesmo um momento de pura apreciação, mesmo. Adoro comer. Sabem, até de comer de olhos fechados. Ai, é preciso fazer uma força às vezes, mas pronto. Ok, temos aqui várias respostas à pergunta número 4. A nossa alimentação também é muito emocional, não é? Não esqueçamos isso. Vamos lá então. Pergunta 5. Ai, nós vamos a meio das perguntas, eu hoje acho que falei imenso. Vamos lá então. Pergunta 5. Um A que come bem. Ok, aceito. Aceito. Pergunta 5 está relacionada com o descanso, com um sono adequado. Já sabemos que é aquele tema, a rotina de sono, eu bato aqui todo o santo dia, de que termos esta qualidade de sono é essencial para o nosso equilíbrio emocional, para lidarmos com a ansiedade e para também estarmos despertas e com vontade para fazermos por nós. Porque se nós não temos um bom sono, nada feito. Nós acordamos e o objetivo é, ok, quais é que são as obrigações do dia? Vamos fazer o mínimo, porque estamos demasiado cansadas para pensar em algo mais. Então, sem descanso é mesmo nada feito, é a base das bases, o sono. Então a pergunta é: qual é o efeito do sono na tua ansiedade diária? Vamos ver se vocês têm esta consciência. Resposta A: sinto-me mais equilibrada e emocionalmente estável com um sono adequado. B: não percebo se existe diferença na minha ansiedade com o sono. C: fico mais ansiosa se durmo menos ou se o sono não for de qualidade.
Como é que estamos aqui desta questão? Ok, a nossa Cátia não percebe bem se faz diferença na ansiedade. Isto depois quando fazemos a gestão das emoções, se formos apontando, eu faço isso nos acompanhamentos personalizados. Elas têm lá uma zona que tem a gestão das emoções, então elas põem como é que se sentem durante o dia, porque é que se sentiram assim, para percebermos qual é a área da vida que vai estando mais debilitada e depois se tiveram um sono adequado ou não. Então nós fazemos ali uma avaliação todos os dias em que vamos percebendo depois o impacto do sono no dia seguinte e, por consequência, os sentimentos desse dia no sono. A nossa Mónica, posso repetir? Sim, senhor. A resposta A é que sinto-me mais equilibrada e emocionalmente estável com sono adequado. C. Fico mais ansiosa se durmo menos ou se o sono não for de qualidade. O que é que isto nos diz muitas vezes? É que, ou seja, pode estar aqui com dificuldade em escolher a opção A ou a opção B, porque elas as duas são válidas. Mas trata-se de tu perceberes se, se te sentes equilibrada quando tens um sono adequado e se o facto de dormires uma ou outra noite menos bem se te desequilibra muito. Se por outro lado, depois consegues, porque tens uma rotina de sono, consegues manter tudo equilibrado, mesmo que haja ali uma noite ou duas da semana em que não dormiste tão bem ou que te deitaste mais tarde. Pronto. O C é o oposto, é tu sentires sempre que dormes mal e que isso se reflete na tua ansiedade diária. Bem? Tá, podemos fechar esta nossa pergunta 5. Vamos então à nossa pergunta número 6, que está relacionada com outra temática que ajuda muito nesta gestão da ansiedade, que é a nossa gestão de tempo. Porque nós sabemos que ter a vida assim desorganizada, não sabermos o que é que queremos fazer durante a semana, fazermos tudo a correr para ontem, também vai causar ansiedade, não é? Então, organizar e planear o tempo de forma eficaz, estabelecer prioridades, colocar as nossas tarefas em pequenos blocos na nossa agenda, por exemplo, ajuda muito a reduzir este sentimento de sobrecarga emocional, porque depois temos a consequência disso, não é? Não fazemos uma boa gestão de tempo, não cumprimos as coisas, andamos sempre a correr, depois vem a culpa, que é aquele sentimento que nós mais temos nesta questão da ansiedade, e então a gestão de tempo está diretamente relacionada com a nossa gestão da ansiedade. Então a pergunta é: como é que vocês gerem o vosso tempo hoje? Resposta A: organizo o meu tempo de forma eficaz, priorizando tarefas e planeando semanalmente por blocos de tempo. Resposta B: tenho uma noção geral de gestão de tempo, mas não utilizo técnicas específicas. Resposta C: não tenho uma gestão eficaz do tempo, o que leva a uma sobrecarga forte todas as semanas. Como é que vocês se sentem na vossa gestão de tempo? Vocês sentam-se, por exemplo, ao domingo a planear a próxima semana? Sabem o que precisam de fazer? Focam-se em ter prioridades ou a prioridade é tudo? A nossa Mónica, a Sónia, temos aqui As. Ai, Mónica, se tu me dissesses que não, eu também. Ai, eu tinha que dizer alguma coisa, que nós já trabalhamos isto há muito tempo. Cátia, C e B, fraquinho. Ok. Nossa Sónia diz B, mas a caminho do A. Bom, também é um processo, porque nós vamos percebendo de cada vez que fazemos isto, do que é que funciona para nós ou não, não é? A Cátia diz que perde muito o foco e muitas vezes nós perdemos o foco porque não temos uma noção clara de quais é que são as nossas prioridades. Porque às tantas, como nós não as sabemos definir bem, depois aquilo que não era prioritário passa para a frente e nisso eu aprendi,
Ah, aprendi tanto com algum estudo que fiz pessoalmente, como também com a Constança Marques, que para muitas pessoas que estão no Despertar com Yoga já a conheceram, porque ela tem lá um módulo bónus a falar precisamente destas questões. É que nós temos várias pedras, não é? Que são as pedras grandes, que deveriam ser as nossas prioridades, aquelas que não são negociáveis não fazermos durante a semana. Temos as pedras mais pequeninas, que são aquelas que não são prioritárias, mas que de alguma forma precisamos de as fazer, e depois temos aquelas pedras que é quase areia. E nós muitas vezes, em vez de colocarmos primeiro dentro do nosso pote, do nosso copo, as pedras grandes, ou seja, fazer primeiro as prioridades, depois virem as secundárias e as extras, não é? Que é a areia, fazemos ao contrário. Começamos pela areia, que não são prioritárias, que acabam por ocupar logo ali muito espaço no copo, vamos dizer que é a nossa semana, e depois já não dá para nós metermos ali as prioritárias. Então, muitas vezes é nós não sabermos distinguir o que é prioritário ou não na nossa vida, está bem? Vamos à nossa pergunta 7, que fala sobre a nossa socialização positiva. É esta a temática. Mantermos aqui conexões sociais significativas e positivas, seja com os nossos amigos, com os nossos familiares, com comunidades também à nossa volta, pode contribuir e muito para este suporte emocional e reduzirmos também esta sensação de solidão ou de isolamento que muitas vezes sentimos na nossa fase adulta. Então, a pergunta número 7 é: como é que tu mantens hoje as tuas conexões sociais positivas? Resposta A: tenho relações significativas e procuro apoio emocional quando necessário. Resposta B: perdão, sinto-me isolada e evito interações sociais devido à ansiedade. Resposta C: não priorizo conexões sociais e prefiro lidar com os problemas sozinha. Qual é a resposta que predominará aqui? A nossa Kátia diz que se sente isolada, que evita as interações. A nossa Mónica está aqui com as conexões em alta. Bom, esta é uma das minhas metas para este ano. Revejo-me muito na resposta da Kátia. Há momentos que mesmo a interação social me traz alguma ansiedade. Então é um processo. As pessoas acham que eu estou a brincar quando digo que no meu planeamento mensal eu tenho lá um check da socialização, porque senão eu esqueço-me, mesmo, ok? Mas é importante, mesmo nós sabendo que existe, claro que nós não vamos ser um 10 em todas as nossas áreas, mas que ganhando consciência tentarmos aqui ajustar um pouco melhor, porque nós não somos ninguém sem os outros. Nós podemos ser felizes, nós podemos estar em paz dentro, mas sozinhas caminhamos devagar. Para mim foi das grandes aprendizagens da minha vida, sem dúvida, que ninguém cresce sozinho. Podemos estar muito bem dentro, muito bem resolvidas, isso não significa que depois não consigamos crescer. Porque precisamos dos outros da nossa vida. Nós vivemos em união, não é? Ou deveríamos viver este sentimento de comunidade. Nestas férias que fiz em Inglaterra, confesso-vos que foi das coisas mais bonitas que vi, que apreciei, foi o sentimento de comunidade. As pessoas estão todas em conjunto, trabalham em conjunto. Mesmo os meus amigos dizem: temos um bebê pequeno, ainda não gastamos dinheiro em roupa, brinquedos, carrinhos, porque a comunidade toda ajuda-se uma à outra. É maravilhoso. Sabe o que é que a nossa Cátia diz? Sim, é por isso que tenho procurado pessoas que me acrescentem. Exatamente. Porque muitas vezes nós podemos não nos identificar com aquela rede, com aquele círculo que temos atualmente, e como não nos vamos identificando, porque é assim, cada um vai crescendo, vai tendo transformações, as pessoas e as relações
deixam muitas vezes de fazer sentido na nossa vida e nós temos essa tendência a recuar e muitas vezes a achar que é um problema nosso. Mas é mesmo uma questão, muitas vezes, de mudar de ambiente e conhecer outras pessoas que estejam mais alinhadas connosco próprias. É mesmo isso, Kátia. Então vamos lá à nossa pergunta 8. Vamos falar de autocompaixão e aceitação. Sabemos que ter aqui autocompaixão e aceitação sobre quem nós somos, com todas as nossas qualidades e imperfeições, com os nossos limites, nos traz aqui também um desenvolvimento emocional e mental. Está bem? Aqui o propósito desta autocompaixão e aceitação é nós melhorarmos a relação connosco próprias, está bem? Porque se não tivermos essa gentileza, se não nos aceitarmos como somos, vamos andar sempre neste conflito interno e que por consequência nos vai trazer ansiedade diária. Só ver aqui o que é que a nossa Mónica diz. Mas a questão é que só me sinto confortável para falar com o meu namorado. Sinto que não sei socializar com mais ninguém porque não me sinto eu própria com as outras pessoas. Cá está, é mesmo deixa-me lá ver. Sim, talvez sejas um B. Sim, Mónica. Okay? Nós sabemos socializar. Okay? É com as pessoas certas. Okay? Em ambientes em que nós não nos identificamos, nós não sabemos socializar. Okay? Às vezes até há aqueles memes em que mostram, é sempre com um ator muito conhecido que faz umas caras muito estranhas, não me lembro do nome. E então muitas vezes aparece ele, tipo, com poker face, a dizer eu num grupo de amigos com que não me identifico. E depois o versus, eu num espaço tranquilo onde posso ser eu próprio e está a sorrir. Portanto, muitas vezes é mesmo questão de nós mudarmos de ambiente e também irmos experimentar. Okay? Entrar numa comunidade, entrar, por exemplo, num grupo de voluntariado, também é preciso nós nos darmos a experimentar. Claro que é doloroso, tenho profunda compaixão por isso, sinto o mesmo diariamente, portanto, cá está, para ter o check da socialização é porque há mesmo este esforço. Mas a dado ponto nós começamos a encontrar as pessoas, sem nós procurarmos, não as vamos encontrar, elas não vêm ter connosco. Mas depois começamos a perceber que sim. Um exemplo muito prático. Há muito tempo que eu não socializava, mas depois entrei numa mentoria que me ajudou na questão da estratégia do meu negócio, com a Vera e com o Sérgio, e conheci mulheres que tinham os mesmos valores de vida que eu, que tinham a mesma mentalidade, a mesma forma de pensar, que não se cansam de falar de empreendedorismo, de falar de ideias, de programas, e damos-nos todas bem, e mesmo já a mentoria terminou, nós continuamos a conversar, já marcamos almoços, só para terem noção, este fim de semana vamos todas juntas passar o fim de semana fora, e querem saber, grande parte de nós nunca teve um fim de semana de amigas. Estamos a falar de pessoas que estão acima dos... Eu tenho 33, há outras pessoas que têm 39, portanto, a chegar a esta idade sem nunca termos feito um fim de semana de amigas, porque se calhar nunca nos identificamos até aqui com um grupo de pessoas onde podíamos ser nós a 100%. Está bem? Então, saibam que também é preciso ir à procura e bate também com a questão de nós não estarmos sozinhas, está bem? Das conexões. Ninguém cresce sozinho. Se nós não procurarmos, as pessoas não vão surgir, está bem? Temos que ser nós a experimentar, ok? Ou se não, experimentar. Imaginem que vocês gostam muito de animais. Ok, então vou fazer voluntariado numa associação de animais. Se calhar vou conhecer pessoas com que me vou identificar. Se gosto de conversar sobre animais, vai fazer sentido, vou me sentir conectada. Isto para aquilo que vocês gostarem, mas vão à procura, porque não vai surgir. As pessoas não vêm ter convosco, vocês é que têm que ir à procura. É maravilhoso. E então vamos lá à questão da autocompaixão, bem? Desta aceitação e desta gentileza sobre nós próprias. A pergunta é: como é que vocês praticam a autocompaixão? Resposta A: sou gentil comigo mesma e aceito-me tal como sou. Resposta B: tenho dificuldade em aceitar as minhas falhas e julgo-me com frequência. Resposta C:
não vejo necessidade de praticar a autocompaixão ou aceitação. Como está desse lado a autocompaixão? Vamos lá saber. Vocês aceitam-se verdadeiramente como são ou ainda há aqui algum julgamento? Boa. A Mónica aceita-se tal como é. Kátia, uns dias sou A, outros dias sou B. Sim, também depende muito deste nosso estado emocional, desta nossa gestão da ansiedade. Há momentos em que se nós já estamos em baixo ou, por exemplo, no início do ciclo, eu, por exemplo, tenho sempre sintomas muito intensos. Então, se estou quase a entrar no início de ciclo, basta qualquer coisa para eu já não ser tão gentil comigo e chorar muito. Então, as coisas têm ali um peso muito diferente no início do ciclo, por exemplo. A nossa Sónia, um B, tem dificuldade em aceitar as falhas. Sim. E está tudo bem. E está tudo bem. É importante é ir olhando para estas falhas, perceber porque é que nos estamos a julgar tanto. Muitas vezes cá está aquela questão de querermos estar o melhor possível, termos tudo perfeito, e porque isso também nos foi incutido, também nos foi muito incutido antes. O discurso interno tem aqui contacto direto com a autocompaixão. Ainda na semana passada, no canal Aurora, tivemos a Filipa Silva, que é coach de comunicação assertiva, e que falamos precisamente desta comunicação, em como é que a podemos transformar na nossa aliada e não naquela que está ali sempre a bater pedra. Ah, sim, temos várias fases, mesmo, mesmo. Eu recebo-as todas. Ainda há pouco tempo vinha de viagem de carro, de Évora, aqui para a aldeia, e vi uma série de animais, de vacas com os bezerros pequeninos. Eu só de ver aquilo chorei. Somos assim. E está tudo bem. Está mesmo tudo bem. Para vos dizer, ainda temos aqui três questões. Ainda temos aqui três questões, 9, 10 e 11. A live já está um bocadinho mais longa daquilo que era previsto, mas digam-me, da minha parte eu estou tranquila para continuar. Se para vocês também estiver bem, faço as próximas três questões. Se não, posso colocar na descrição e depois vocês complementam e, consoante as vossas respostas, depois vem se está equilibrado com as pontuações. O que é que vocês preferem? Querem dar continuidade? Ok, a Cátia diz que é tranquilo. Então vamos lá. A nossa pergunta 9. Mover tem a ver com movermos o corpo regularmente. Também é um escape brutal para a nossa gestão da ansiedade. Trazer movimento, não precisa de ser excessivo, pode ser caminhadas pela natureza ou pela cidade onde vivem, praticar yoga. Sabemos que ajuda muito a libertar endorfinas no nosso corpo e a reduzir também a tensão muscular que está associada à ansiedade. E o yoga tem um papel fundamental aqui neste desbloqueio, nesta libertação de tensão. E então a pergunta 9 é: que movimento trazes ao teu dia a dia para fazer esta gestão da ansiedade? Resposta A: move o corpo regularmente, incluindo práticas como yoga, caminhada ou corrida. Está bem? Mover o corpo regularmente não tem que ser todos os dias, está bem? Mas é consistente todas as semanas. Resposta B: move o corpo ocasionalmente, mas com pouca regularidade. Resposta C: não move o corpo há muitos anos. Para mim, a questão do movermos o corpo ativamente é mesmo o nosso. É o remédio, sabem? É a coisa que transforma completamente a nossa vida. Mesmo. Ao início custa, ao início não fazemos com gosto, vai por obrigação, vai muitas vezes na base do ódio,
Mas quando se transforma num valor da nossa vida, quando se transforma parte de nós, no nosso estilo de vida, é super poderoso. Uma caminhada de manhã, quando nós já não nos deitamos tão bem e acordamos ainda assim, sabem, tristes, pensativas, muitas vezes frustrada, faz milagres. A gente sentar-se no tapete para praticar yoga e quando nos damos conta não pensamos em nada, a tensão foi embora. Para mim é o grande remédio para a nossa saúde a todos os níveis, mover o corpo, sem dúvida. Se ainda não o fazem, aqui não me parece, acho que toda a gente se move, umas com mais regularidade que outras, mas assim, é super poderoso, é o grande segredo para trazer qualidade à nossa vida. Então, força, força nisso. Pergunta 10 está relacionada com a temática da gestão da ansiedade em si, portanto é uma pergunta assim mais específica só para a gestão da ansiedade. E portanto existem algumas técnicas para a gestão da ansiedade, que nós podemos fazer no dia a dia, não é? Não são assim técnicas muito desafiantes de aprender, não é? Mas como ter, por exemplo, capacidade para resolver problemas, termos uma comunicação assertiva, termos também uma boa capacidade de adaptação aos imprevistos que a vida nos traz. Obviamente, isto ajuda-nos a lidar com situações muito desafiantes de forma mais eficaz e que garantem ali o nível de ansiedade mais equilibrado. Quando nós não conseguimos ter uma comunicação assertiva, por exemplo, e guardamos, não dizemos as coisas, quando não sabemos muito bem lidar com os problemas, não nos sabemos adaptar aos imprevistos, obviamente isso traz-nos também uma sobrecarga à nossa gestão da ansiedade. Então, a minha pergunta é: como é que vocês lidam com situações estressantes no dia a dia? Tendo em conta estes exemplos que trouxe anteriormente. Resposta A: abordo os problemas de forma proativa e encontro soluções eficazes. Resposta B: fico sobrecarregada com o stress e por isso sinto-me incapaz de lidar com a situação. Resposta C: evito enfrentar os problemas e sinto-me frequentemente retraída e condicionada pela ansiedade. Eu, por exemplo, houve uma fase em que não sabia lidar com situações, preferia, sabem, guardar para mim, porque tinha muito receio de, mesmo tendo uma comunicação assertiva com a pessoa não compreender e, sabem, virar-me as costas, ir à vida dela, pronto. Isso acontecia-me com muita frequência. De não querer por medo que a pessoa depois ficasse aborrecida, ou de ser mal vista naquela situação, na forma como resolvi. Então tudo isto pode passar pela nossa cabeça. Também quando temos mais impulsividade, quando não temos tanta assertividade, ponderação. Temos aqui, vejo aqui alguns As, também uns Bs. E isto muitas vezes nós não termos esta adaptabilidade, de conseguirmos lidar aos problemas, termos uma comunicação assertiva, termos estas inseguranças, depois a situação pode ser exatamente a mesma e nós podemos vê-la como: temos um problema, vamos encontrar várias soluções para o resolver. Ou então tenho aqui uma solução para o problema, mas vamos encontrar vários problemas para essa solução. Então vamos ter a mesma situação, mas vamos vivê-la de forma muito diferente, muito diferente. E vamos lá então passar para a nossa pergunta 11, que tem a ver está relacionada com a nossa prática espiritual, que já houve, portanto, já há esta explicação. Eu agora estava a pensar onde é que eu já falei sobre isto, mas é mesmo dentro do canal Aurora. Eu criei 2 desafios de escrita e reflexão que se chamam o Quem Sou Eu, e no terceiro programa, que é a nível avançado, eu falo do que é isto da espiritualidade e que muitas vezes é confundida com religião, e explico em pormenor o que é esta espiritualidade, o que é o divino
em nós. E, portanto, para não trazer confusão, não é? A espiritualidade não se trata de religião, trata-se daquilo que nós fazemos cá dentro, deste amor, como é que nós fomentamos este amor incondicional de nós, aqui dentro, está bem? Então, explorar algumas práticas que despoletem isto, não é? Este amor incondicional por nós próprios, este divino cá em nós, tanto práticas espirituais como práticas mais filosóficas, como é o caso do yoga, ou até mesmo práticas terapêuticas, podem trazer-vos aqui ferramentas adicionais para vocês lidarem com a ansiedade. Esta espiritualidade traz-nos muito este propósito de cuidar, de nos conhecermos um pouco melhor, de nos desenvolvermos. Então, aqui a pergunta 11 e última desta live é: como é que integras estas práticas espirituais ou terapêuticas na tua rotina? Resposta A: exploro práticas que me ajudam a construir paz interior e resiliência emocional. Resposta B: não vejo valor em práticas espirituais ou terapêuticas. Resposta C: tenho interesse, mas não sei como incorporar essas práticas na minha vida. Nós fazemos-nos acompanhar por um terapeuta, por exemplo, temos a nossa prática de yoga, de meditação, meditação guiada, são práticas, por exemplo, que nos ajudam muito nesta espiritualidade. A nossa Kátia tem interesse pela espiritualidade, mas não sabe como incorporar as práticas no dia a dia. Nossa Mónica é um A. Há aqui alguém, por exemplo, que esteja a assistir que não vê valor, por exemplo, nas práticas espirituais, também está tudo certo. Espiritualidade é algo que é muito necessário, mas que é pouco explorado hoje no dia a dia. É muito a minha visão. Porque mesmo nós podemos praticar yoga, praticar meditação, o que seja, mas é tipo um check. Estão a ver, fiz, tal, vou à minha vida. E transformar isso num momento de puro amor próprio, de pura rendição ao que nós temos cá dentro, este amor, é, é mais desafiante. Bom, temos então as nossas 11 perguntas, 11 respostas. Agora vocês vão olhar para o vosso papel, onde colocaram todos os vossos A's, B's e C's. E vamos lá a isto. Se as respostas foram maioritariamente A, okay, seria assim estranho se fossem 100% A ou 100% B ou C, também podia acontecer, mas se as vossas respostas foram maioritariamente A, isto significa que vocês fazem uma boa gestão das vossas emoções e da vossa ansiedade diária. Claro que sabemos que há sempre coisas a melhorar, mas neste ponto, se são maioritariamente A, vocês já fazem uma boa gestão. Se vocês tiverem maioritariamente respostas B, vocês fazem uma gestão razoável. Portanto, já começaram a dar aqui os primeiros passos, mas ainda existe aqui muito trabalho a ser feito para terem aqui uma vida equilibrada, que vos permita trabalhar todas as áreas da vossa vida para fazerem esta gestão emocional e da ansiedade de uma forma de uma forma melhor, mais equilibrada. E se, por outro lado, as vossas respostas foram maioritariamente C, vocês não fazem uma gestão de emoções e ansiedade diária, não fazem de todo, isso não acontece. Okay? Quem é que aqui teve respostas maioritariamente B ou C? Houve alguém aqui? Ou temos aqui maioritariamente A? Partilhem comigo. O que é que isto vos deu? Nossa Kátia é um B, faz uma gestão razoável. Bom, sei que já foram dados muitos passos. É muito bom. Quem aqui é maioritariamente B ou C, sente que tem assim qualidade de vida,
Sentem que estão a viver puramente segundo a vossa melhor versão? Sentem-se felizes? Temos aqui um A da nossa Mónica, já faz uma boa gestão. Também tem sido um trabalho, não é? De mais de um ano. Traz essas consequências. A Sónia diz que está equilibrado entre A e B. Ok, estamos no bom caminho. Vocês sentem que, pelo menos no ponto onde estão hoje, se sentem equilibradas, se sentem que têm qualidade de vida, se sentem que têm a vida que merecem. Também é importante fazer estas questões, mesmo vocês sendo um A, por exemplo, haverá coisas que ainda mexem convosco, que precisam de ser melhoradas. Bem? É importante, hum, é importante fazermos estas questões a nós próprias e de quanto tempo é que queremos permanecer com certos sentimentos e emoções na nossa vida. Porque, tendo consciência que temos áreas em que não estamos tão felizes, tão realizadas, tão equilibradas, é importante não deixar andar, porque é preciso haver este respeito pela vida. Claro que não sabemos o dia da manhã, também há muitas questões sobre a reencarnação, o karma, vidas passadas, mas independentemente disso, sabem? Nós vivemos aqui e agora e é preciso ter este respeito pela vida. Nós, na verdade, não sabemos quando é que será o nosso último dia. Então é ter também este respeito pela própria vida, por acordarmos todos os dias com essa oportunidade de nos desenvolvermos para estarmos felizes, estarmos bem. Foi para isso que nós viemos, não é? Quando nós, por exemplo, temos bebés que nascem de amigos nossos, o que é que nós desejamos para os bebés? Espero que ele seja muito feliz, que consiga tudo aquilo que ambiciona na vida, que tenha paz. Porque não desejarmos isso também a nós? Ao nosso bebê, esta criança que também está cá dentro, não é? Só temos este momento. Se pensarmos dessa forma, as coisas vão correr de outra forma. Não vamos perder tempo a julgar-nos e a julgar aos outros, conversas que não fazem sentido, atividades que não nos trazem prazer, sims que deviam ser nãos. Então é ter este respeito pela vida. Deixa-me ver o que é que vocês partilham aqui. Ainda não estou na minha melhor versão. Tenho de ganhar mais foco no trabalho. Por vezes não me sinto motivada. E aí temos. Então é importante olhar para a vida como um todo, perceber quais são as áreas da nossa vida que nós queremos desenvolver e pouco a pouco, passo a passo, irmos então desenvolvendo, porque não dá para fazer uma transformação de vida de um dia para o outro. E isto é o que nós trabalhamos diariamente no canal Aurora. Observamos todas as áreas da nossa vida, temos ali um plano de ação, avaliamos tintim por tintim para depois começar a trabalhar mês a mês numa única coisa. Então, para todas vocês que quem está a assistir ou quem vai ver também a gravação e que sentem genuinamente vontade de transformar a vida, eu lanço-vos o desafio. Se vocês estão no momento em que sentem que é este o momento de trazerem transformação, vocês vão enviar-me hoje mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram a dizer simplesmente quero mudar a minha vida. Está bem? Se olhando para estes exercícios que fizemos hoje, vocês sentem que querem estar noutro patamar e que sabem que não conseguem fazer sozinhos e precisam de apoio, enviem simplesmente essa mensagem. Quero mudar de vida. Tanto para o Instagram como para o WhatsApp, o que seja. Está bem? E que eu dou-vos esse suporte, dou-vos esse direcionamento. E resta-me, obviamente, deixar aqui espaço para vocês tirarem as vossas dúvidas de todos estes temas que nós estivemos a falar aqui. Digam-me vocês se têm alguma coisa, se houve aqui alguma dúvida que ficou na live em relação a alguma pergunta, em relação a alguma temática. Falamos de muitos temas aqui hoje, foi gigante esta live, mas estou muito satisfeita. Falamos de limites, de aprender a dizer não, de hobbies, de socialização, prática espiritual, mover o corpo, foi tanta coisa. Têm alguma dúvida que queiram colocar? Este é o momento. Vou dar aqui um bocadinho de espaço.
Isto às vezes tem um delay um bocadinho longo. Aqui parece-me que está tudo ok. A Sónia, obrigada também pela tua presença. Isto é para vocês. Pronto, se vocês não tiverem dúvidas, damos então a live como terminada. Está bem? Que bom que gostaram. Fico muito, muito contente mesmo com esse feedback. É sempre o vosso feedback que me faz trazer sempre temas do vosso interesse. Então, muito, muito obrigada mesmo. E cá está, para a semana estaremos todas juntas aqui novamente ao meio-dia. Então é um até já.